serve terapia? Olá, meu nome é Olga Ivanov, sou psicóloga clínica especialista em avaliação neuropsicológica e eu ajudo mulheres a se libertarem da ideia de perfeição e assim se tornarem mais reais. E hoje eu vou estar te explicando para que serve terapia, porque às vezes é muito comum os meus pacientes me perguntarem: mas para que serve terapia? Qual que é a finalidade? Eu vou escolher duas hoje para explicar. Tem várias outras, mas as duas principais que são as minhas áreas de atuação. A primeira delas, a terapia, ela serve para intervenção. A gente intervém especificamente em uma coisa. Um exemplo que eu sempre uso para explicar: um ataque de pânico. A terapia serve para a gente intervir em um ataque de pânico. Como que vai ser feita essa intervenção? Normalmente a intervenção ela é de uma forma muito específica. O paciente vem com a queixa e eu, como psicólogo, vou intervir nessa queixa, sendo com uma técnica, com uma orientação, com uma escuta ativa, e a gente vai intervir. Novamente usando o exemplo do ataque de pânico. Normalmente o ataque de pânico ele tem uma forma de funcionamento. As intervenções são técnicas, dessensibilização sistemática, exposição a alguns estímulos, principalmente a pessoa começar a identificar os sinais para que ela não entre no ataque de pânico, processo de psicoeducação. Então são várias técnicas, todas direcionadas especificamente para esse problema, que é o ataque de pânico. Então, um dos papéis da terapia é você intervir em um problema específico, muito claro, muito assim, uma estrutura muito bem desenhada. E a segunda forma da psicoterapia funcionar é o processo de autoconhecimento, que é uma das áreas que eu mais trabalho. Por quê? O processo de autoconhecimento é um processo mais solto. Por que eu falo que ele é mais solto? Ele não tem uma estrutura específica que a gente tem que seguir um passo 1, 2, 3. A gente vai de acordo com a demanda do paciente. E uma das ferramentas que eu uso para fazer esse processo de autoconhecimento com os meus pacientes é a avaliação da personalidade. Por que é tão importante a gente entender a personalidade no processo de autoconhecimento? Porque a personalidade é uma das bases de funcionamento. Baseado na sua personalidade, se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa mais extrovertida, você vai ter formas de funcionamento. Você tem que conhecer isso sobre você para que você entenda por que você age de certas formas em relação a algumas pessoas, em relação a alguns acontecimentos. E aí o segundo ponto, se você é uma pessoa mais racional, se você é uma pessoa mais emotiva, mais emocional, então a gente vai avaliando a personalidade e entrando no processo de autoconhecimento. Assim o paciente toma consciência do processo e entende, então quando acontece assim, é por conta dessa questão que é minha. Sim, exatamente por isso. E aí, a partir desse momento, quando se faz essa análise da personalidade, também se entra algumas técnicas, como por exemplo, tem o processo da escutativa, tem o processo da psicoeducação sobre as emoções, nomeação correta das emoções para entender, tem aplicação de testes de personalidade, tem rastreio de patologias, porque no momento que você começa a entender o seu funcionamento, o autoconhecimento, você também tem que buscar entender se isso é só psicológico ou não. E aí eu vou usar um exemplo de uma paciente hoje que me falou uma coisa muito interessante. Eu atendi a ela e depois, passou um tempo, ela parou de comparecer às sessões, a gente finalizou e ela começou a fazer atendimento com um colega meu. Quando eu vim hoje na clínica, ela me parou e fez um comentário para mim. Falou, você lembra que você pediu para fazer exame de tireoide e eu não estava fazendo? E aí você questionou o meu diagnóstico, falou, olha, o seu diagnóstico tá estranho, porque
baseado no que você me traz, baseado nas intervenções que nós fizemos, era para ter melhorado. Faz esses exames aqui. Aí eu pedi para ela exames de tireoide, exames de vitamina D, vitamina B12, cortisol, testosterona, exames padrão que nós psicólogos temos que ter em mente que, quando alterados, vão influenciar no psicológico da pessoa. Sabe o que ela me falou? A minha tireoide estava toda alterada. Você tinha razão. Tô tratando, tá difícil, mas meu diagnóstico estava errado. Eu não tenho o que eu falei, o que eu achei que eu tinha. Na verdade, era a minha tireoide. Olha a importância do processo de autoconhecimento. Entender não só as questões da sua personalidade, não só as questões das emoções em si, também entender como o seu corpo funciona. Então, o processo de autoconhecimento, ele demanda mais tempo, porque ele é mais complexo no sentido de que tem muitas coisas para conhecimento. Já um processo de intervenção em uma coisa específica, ele tem um tipo de protocolo que nós seguimos. Interviu, a pessoa melhorou, se ela não quiser continuar no processo de autoconhecimento, é alta. Já o processo de autoconhecimento é um processo mais delicado. Eu diria que é como se fosse um vinho. Com o tempo, começa a melhorar, porque você vai se conhecendo, vai entendendo melhor por que você tem certas ações perante algumas questões, e assim você não sofre mais tanto no processo da vida, porque a vida vai continuar sendo o que ela sempre foi, difícil de lidar. O que vai mudar é que você, ao se conhecer melhor, você vai lidar de uma forma diferente, assim você vai ter uma vida muito mais tranquila, com muito mais qualidade e principalmente muito mais feliz.